Como as doenças urológicas influenciam na saúde mental? Olá, meu nome é Eduardo Cerqueira, eu sou médico urologista e hoje vamos falar sobre a influência das doenças urológicas na saúde mental. A urologia ela trabalha com diversas patologias, né? Cálculos renais, tumores, né? Quadros de incontinência, disfunção erétil, câncer de próstata, e a gente observa uma influência importante de algumas patologias mais específicas na saúde mental dos pacientes. E esse é um tema interessante de ser conversado, né, de ser explorado para esclarecimento da população. O que acontece? Existem 3 pontos-chave que interferem muito na saúde mental do paciente. O primeiro é a incontinência. A incontinência é quando a pessoa perde urina. Pode ser no esforço, tossiu, fez força, caminhou, correu, ou às vezes até sem fazer esforço, sente uma vontade de urinar e perde. Essas pessoas têm uma influência muito grande na sua qualidade de vida. Então a pessoa que tem incontinência urinária, muitas vezes ela se priva de várias atividades com pessoas do seu convívio, de ir no aniversário, de ir numa festa. Tem um churrasco com cerveja, a pessoa já pensa, se eu for para lá vou tomar cerveja, vai dar vontade de urinar, não vou conseguir, eu vou me urinar, eu vou me molhar, eu vou passar vergonha. Não vai. Precisa fazer uma feira, ir no mercado, eu não vou conseguir, porque na hora que eu pegar um peso, for fazer um esforço, aquilo ali vai molhar. Então a incontinência ela tem essa característica que ela é muito forte de limitar a atividade da pessoa, o que ela pode ou não fazer. E isso acaba interferindo muito na saúde mental. É importante a pessoa que convive com alguém que tem incontinência observar isso e buscar o atendimento, porque é um quadro de tratamento até fácil. Atualmente nós temos várias técnicas de tratamento cirúrgico para incontinência, tanto masculina como feminina, e não tem por que o paciente conviver com isso sem fazer um tratamento adequado. O segundo ponto que a gente tem para o quadro de patologia que influencia a saúde mental do paciente é a disfunção erétil. Então, a disfunção erétil, isso aí é um fator claro, né, interfere no relacionamento, na qualidade do convívio familiar, né, na disposição e na autoestima do paciente. O paciente que tem disfunção erétil, muitas vezes, ele não tem disposição de sair para um novo relacionamento, de recomeçar a vida com outra pessoa, ou de melhorar o relacionamento que ele está tendo em casa, e não busca atividade sexual e acaba complicando muito o seu convívio social e pessoal. Esse é um quadro que a gente vê muito, e principalmente nos pacientes que têm uma disfunção erétil mais grave, aquele paciente que não consegue ereção de jeito nenhum. A gente observa muito essa mudança na qualidade de vida, principalmente quando a gente faz a cirurgia de implante de prótese peniana. Porque geralmente é um paciente que ele não consegue ter atividade sexual com ninguém em nenhum momento. E aí no momento que você faz o implante de prótese, que ele percebe que agora ele tem condição, ele vai conseguir ter atividade sexual, ele vai conseguir poder manter o relacionamento dele sem problema, ele ganha uma autoestima bem importante. A gente consegue observar isso já no pós-operatório, já quando o paciente volta na consulta de retorno com 15 dias após a cirurgia. Ele não teve nenhuma relação, mas só em perceber que agora ele é capaz de ter relação, que depois que passar aquela cicatrização ele vai conseguir manter uma relação sexual saudável, ele já tem uma mudança bem importante, né, na sua forma de falar e de se apresentar, o que vai influenciar claramente o convívio social dele e a vida dele como um todo. Então é uma outra patologia que a gente tem várias formas de tratar, não é só com prótese, mas você tem tratamentos medicamentosos, né, de medicação oral, tratamentos injetáveis. Então a gama de tratamento hoje para a disfunção erétil é muito grande, né? Além de psicoterapia, você tem pessoas que já têm distúrbios mentais, né, tem quadros de ansiedade, tem quadros depressivos, e que por isso ele tem uma disfunção erétil, e que também pode ser tratado, né, junto com um tratamento multidisciplinar com o auxílio do psicólogo e até do psiquiatra, dependendo do caso. E muitas vezes o paciente negligencia isso e ele convive com essa dificuldade sem um tratamento adequado, né? Então é uma patologia muito comum, né, e que a gente vê praticamente todo dia no consultório, e que realmente tem como tratar
e que influencia muito a saúde mental do paciente. E o terceiro fator, que é um conjunto de patologias, né, são os cânceres, né? Os cânceres urológicos, né, são cânceres que realmente muitas vezes influenciam de forma determinante a vida do paciente. Né? O câncer de próstata, que é um câncer muito comum, né, que seu tratamento pode influenciar também a parte de ereção e tal, então o paciente ele tem muito receio. O câncer de rim, né, porque é uma patologia que pode levar a um comprometimento sério do paciente. O câncer de bexiga, né, que pode levar a ardência, desconforto urinário. Os tratamentos cirúrgicos mais agressivos para doenças maiores também influenciam a parte sexual do paciente. Né? E o câncer de pênis, que é um câncer que tem seu tratamento com cirurgias muitas vezes mutilantes do pênis, são todos muito envolvidos com uma carga emocional muito grande para quem tem o diagnóstico e quem vai fazer esse tratamento. Então são pacientes realmente que eles ficam muito fragilizados, né, na questão do diagnóstico. A gente sempre busca, quando a gente identifica que o paciente tem uma dificuldade maior em lidar com essa doença, do acompanhamento junto do psicólogo, né? Porque é bem comum a gente ver o paciente muito depressivo ao receber o diagnóstico, né? Como a gente faz muita biópsia, a gente vê muito isso. O paciente recebe o diagnóstico, ele fica muito abatido. O acompanhamento com o psicólogo é importante, até para o paciente entender que todos os problemas eles precisam ser tratados. Então, um câncer como esse, a gente tem formas de tratar o câncer, curar o paciente e devolver ele para a sociedade da melhor forma possível, né? Com ele tentando garantir o máximo uma vida plena. Hoje nós temos tecnologias fantásticas para o tratamento do câncer, como a cirurgia robótica, em que você consegue fazer preservações que antes, na cirurgia aberta, sempre se tentou, mas se tinha muita dificuldade. E hoje com a cirurgia robótica a gente consegue garantir preservações melhores, qualidade melhor no pós-operatório desses pacientes, e isso vai impactar na vida social dele e na parte psicológica dele, porque se ele se recupera melhor, se ele se apresenta melhor ao final de um tratamento, né, se ele tem menos complicações, a parte psicológica dele vai ser menos afetada por isso, e ele vai superar de uma forma melhor esse fato, né, esse acontecimento, esse problema. Então esses problemas, essas patologias, né, que a gente trata na urologia, elas estão muito relacionadas a distúrbios mentais, né, elas causam muito quadros depressivos nos pacientes, mas o importante é o paciente sempre entender que existem formas de tratar em que a gente consegue dar um resultado melhor para esse paciente, e o distúrbio mental gerado também ele pode ser trabalhado junto com o atendimento multidisciplinar, que é bem importante. Aí junto com o psicólogo, né, associado aqui com a gente consegue realmente dar um tratamento melhor e superar essas dificuldades. O apoio da família, das pessoas que convivem com esses pacientes também é essencial. Então toda essa cadeia junta é que a gente consegue superar esses problemas e dar sempre o melhor resultado possível.